Olá, jovens, tudo bom? Esse aqui é mais um vídeo sobre raciocínio lógico. Agora falando um pouco sobre os princípios da lógica. Sou o professor Esdras Bispo Júnior. Vamos lá. Na lógica, existem alguns princípios dos quais ela está fundamentada. Três deles eu vou apresentar aqui. O primeiro é o princípio da identidade. O segundo é o princípio da não contradição. E o terceiro é o princípio do terceiro excluído. Bom, princípio da identidade. Então vamos lá. O que é que afirma o princípio da identidade? Uma proposição verdadeira é verdadeira. Uma proposição falsa é falsa. Este princípio nos garante falar sobre o valor lógico desta proposição. Tem que se lembrar que uma proposição, por exemplo, P, a Terra é redonda, ela só é proposição se nós conseguimos julgá-la como verdadeira ou falsa. Então, P, a Terra, é redonda. Se falarmos que P é verdadeira, então o valor lógico de P é verdadeiro. Então, quando julgarmos verdadeiro ou falso, o valor lógico atribuído a ela será verdadeiro, porque P é verdadeira. Então, a notação que nós utilizamos é essa aqui. V de P é igual a V. Esse V primeiro é o V de valoração e esse V aqui é o V de verdadeiro, tá ok? Esse princípio é um princípio bem intuitivo, mas dependendo do contexto que você trabalhe, pode ser, por incrível que pareça, que esse princípio ele seja quebrado. Falaremos aí em outros vídeos. Um outro exemplo que a gente pode ilustrar o princípio da identidade é, por exemplo, a proposição que o sapo é azul. Bom, se admitimos que Q é falsa, então o valor lógico de Q é falso. E aí podemos dizer que a valoração atribuída a Q é igual a falso. V de Q é F. Ok. Segundo princípio que nós apresentamos é o princípio da não contradição. O que é que diz esse princípio? Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Como a gente pode perceber isso na prática? Então, que o sapo é azul. Se que é falsa, então o valor lógico de que não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque se ela já é falsa, ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Simultaneamente, não. Então podemos dizer que se o valor lógico de Q é falso, então não podemos afirmar que o valor de Q seja verdadeiro. Então o valor de Q é diferente de verdadeiro, tá? Isso também funciona para um outro exemplo, o exemplo 4. Se afirma que P, a Terra, é redonda, então a gente pode dizer que, ao admitir se P é verdadeiro, então o valor lógico de Q não pode ser falso, porque se uma proposição é verdadeira, ela não pode ser falsa ao mesmo tempo. Então, se a valoração de P é verdadeira, então a valoração de P não pode ser falsa. Existem exemplos que a gente pode admitir dois valores distintos para uma mesma coisa. Então, por exemplo, não é incomum você entender que uma mulher pode ser uma pessoa e pode ser uma dentista ao mesmo tempo, tá? Então a gente pode entender a mulher como assumindo dois papéis, ou como dentista ou como uma pessoa. É algo que a gente entende de maneira tranquila e é possível admitir simultaneamente esses dois valores. Princípio do terceiro excluído. Então, por fim, o que diz esse último princípio que a gente está apresentando aqui? Uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não há uma terceira opção. Então, poderia de repente que se uma proposição não fosse falsa,
ela poderia de repente ter uma terceira via. Por exemplo, é verdadeiro, é falso ou talvez. Ou, por exemplo, não sei. Ou, por exemplo, não posso julgar. Então, seria uma terceira via, seria uma terceira opção. Na lógica que a gente está trabalhando, o princípio do terceiro excluído existe. Então, se a gente afirma que P não é falsa, proposição P não é falsa, então o valor lógico de P só poderá ser verdadeiro. E isso eu consigo concluir por causa do princípio do terceiro excluído. Logo, se a valoração de P não for falsa, então o valor lógico de P será verdadeiro. Isso também serve para o nosso último exemplo. O sapo é azul. Se essa proposição não for verdadeira, então só nos resta a outra opção. É que o valor lógico de Q só poderá ser falso. Então, o valor de P não sendo verdade, só nos resta afirmar que o valor de P será falso. Esse é o valor lógico da proposição P falsa. Por quê? Porque temos o princípio do terceiro excluído juntamente com o princípio da não contradição. É isso aí, jovens. Espero que tenham gostado do vídeo. Se achou legal, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até a próxima. Um abraço.